bom dia, boa tarde, boa noite, galerinha. Vamos para mais uma videoaula. A última videoaula dessa primeira etapa, desse primeiro módulo, corretude de sistemas dedutivos. Bom, nós vimos a axiomatização, nós vimos o tableau analítico e nós vimos a dedução natural. Agora nós vamos ver que esses sistemas eles são de fatos corretos, né? Tudo o que eles deduzem é consequência lógica deles, ou seja, eles fazem a função deles corretamente, certo? Então vamos lá. Primeira coisa, os sistemas dedutivos eles são equivalentes. Então a dedução natural é equivalente à axiomatização, que por sua vez é equivalente aos tableaus analíticos. Eles têm o mesmo poder, eles são equivalentes em corretude e em completude. Logo, não importa qual sistema que nós vamos utilizar para realizar essa prova. Como essa prova é baseada no livro do Van Dalen, lá ele faz pelo... Van Dalen, né? Tá aqui o livro. Lá ele faz nos sistemas de dedução natural, né? Então nós vamos usar esse sistema para realizar a prova. Vamos provar que a dedução natural ela é correta. Dessa forma, pela equivalência entre os sistemas, estaremos provando também que a axiomatização e os tableaus analíticos eles são equivalentes. Muito bem. Então, qual é o foco da corretude? Se nós conseguimos deduzir alguma coisa através, eu tenho um conjunto de fórmulas, utilizo um sistema dedutivo e consigo inferir uma nova fórmula. Se nós conseguimos inferir essa fórmula através de um sistema dedutivo, então essa fórmula é consequência lógica da tese, do conjunto de fórmulas das premissas, das hipóteses, enfim. Né? Então, se esse conjunto deriva uma fórmula φ, então φ é consequência lógica desse conjunto de fórmulas, certo? Ou seja, tudo que os sistemas dedutivos deduzem são corretos, são de fato consequência lógica do sistema, já que essa é a grande função dos sistemas dedutivos. Tá? Então vamos lá. Se um sistema deduz uma certa fórmula gama, então essa fórmula gama é consequência lógica dessa tese, desse conjunto de fórmulas. Tá? Agora vamos lá, como é que nós vamos realizar essa prova? Em tese, eu teria que pegar todas as deduções que existem e provar que todas elas estão corretas. Não é assim? Mas nós já vimos esse filme antes. Ninguém faz isso, né? Já que são infinitas deduções. O que é que nós fazemos nesse tipo de situação? Usualmente, nós utilizamos a indução para provar que todas as deduções que vierem a acontecer, de fato, funcionam corretamente. Né? Nós vamos provar o caso base, vamos assumir algumas hipóteses de indução e aí então vamos provar o passo da indução. Muito bem, caso base. No caso base, esse D ele é de derivação. Derivação é uma sequência de... Você tem uma hipótese, aplica algumas introduções, algumas eliminações e chega em alguma conclusão, certo? E aí, o número de elementos que a derivação tem é justamente o número de passos que são executados, né? Até que você chegue ali à sua conclusão. Caso base é a menor derivação possível. Então imagine que nossa derivação tem um elemento, somente a conclusão. Ou seja, você não aplicou nenhuma introdução, você não aplicou nenhuma eliminação, você conclui direto. No primeiro passo você já tira a conclusão. Como é que isso é possível? Ora, se esse φ foi uma conclusão obtida sem aplicação de nenhuma regra, isso só pode acontecer porque o φ ele já pertencia ao seu conjunto de hipóteses. Então você está deduzindo algo que você já tem. Somente assim você poderia ter uma dedução de um passo só, sem aplicação de nenhuma introdução, nem eliminação de nenhuma regra, certo? Então vamos lá, se o seu φ, a sua conclusão, pertence ao seu conjunto de hipóteses, certo? Então toda valoração que satisfaz o seu conjunto de hipóteses tem que satisfazer o seu φ, já que o seu φ pertence ao conjunto de hipóteses, certo? Deixa eu mostrar aqui no quadro como é que fica. É isso que nós queremos provar na corretude, certo? Aqui nós queremos provar na corretude. Se um conjunto de fórmulas, através de um sistema dedutivo, chegam a uma conclusão, então essa conclusão é consequência lógica desse conjunto de fórmulas, tá? Isso é a corretude. Lembra que tem a completude, que seria o contrário, né? Que tudo o que é consequência lógica, o sistema dedutivo é capaz de deduzir. Mas isso nós não vamos abordar neste curso. Então, caso base, a sua derivação tem apenas um elemento. Esse D aqui é de derivação, certo? Se só tem um elemento, só tem um elemento é a sua conclusão. Então, a sua conclusão ela já existia. Não foi necessário nenhum passo para chegar àquela conclusão. Se o φ pertence ao gama,
né, que é o conjunto de hipóteses, então o φ é consequência lógica de gama. Você já vê uma valoração, isso que a gente quer provar. Você já vê uma valoração qualquer que satisfaça esse gama. Quando uma valoração ela satisfaz um conjunto de fórmulas, ela tem que satisfazer todas as fórmulas dentro daquele conjunto. Mas note que o φ, a sua conclusão, está dentro do conjunto. Então, toda valoração que satisfizer o conjunto inteiro, necessariamente satisfaz o φ. Então, para toda dedução de um único passo, aquele resultado é sim consequência lógica do conjunto de fórmulas. Corretude, certo? Corretude de um passo só. Então, se a sua dedução tem um único passo, ela funciona bem. É o caso base. Eu não sei vocês, mas geralmente quando esses casos são muito simples, às vezes é tão simples que é complicado. Eu tenho esse sentimento um pouquinho nesse caso base da corretude, né? É tão simples, ou melhor, é tão direto que acaba sendo um pouquinho complicado, tá? Então é normal se você não entender isso de primeira. Você tem que ler algumas vezes, conversar com os colegas, o monitor, com o professor, para que isso se formalize melhor na sua cabeça. E também eu acho que os próximos passos podem ajudar. Vamos lá. Esse é o caso base. Agora nós vamos provar que todas as regras que nós utilizamos, essas regras elas não foram escolhidas, tem até um slide que fala isso, certo? A escolha das regras, elas não são feitas por acaso. Elas são feitas para que realmente funcionem corretamente. Da mesma forma lá na axiomatização, a escolha daqueles axiomas não é feita por acaso. São escolhidos axiomas que funcionam mesmo, são corretos. Dessa forma, se você utilizar aqueles axiomas, você não vai ter nenhum problema. Então vamos lá. Agora eu quero mostrar que as minhas regras funcionam. O caso base, se eu não aplicar regra nenhuma, já estou vendo que funciona. E se eu aplicar alguma regra? Então vamos lá. Primeira regra que nós vamos ver é a introdução do i, certo? Ou seja, tá aqui a introdução do i, né? Eu tenho um certo φ, tenho um certo psi, utilizo a introdução do i para conseguir φ e psi. Primeiro vamos para a hipótese indutiva. Como é que funciona a indução? Você prova o caso básico, foi o que acabamos de fazer. E você supõe que a sua propriedade funciona até um certo ponto. Ou seja, até um certo tamanho de derivação, o sistema é correto. Tudo que ele deduz é a consequência lógica dele, certo? E aí nós vamos provar o passo da indução. Então, hipótese da indução para a introdução do i. Imagina que você tem uma derivação que chega num certo φ. Você tem uma derivação que chega num certo φ'. Pela hipótese de indução, você vai assumir que seja o gama, contendo todas as hipóteses dessa derivação d que chega no φ. Seja γ', contendo todas as hipóteses da derivação d' que chega no φ'. Por hipótese de indução, você vai dizer o seguinte, olha, se o γ ele está derivando φ, por hipótese de indução, o φ é consequência lógica de γ. Se o γ' ele contém todas as hipóteses que deriva aqui o φ', se o γ' deriva o φ', então o φ' é consequência lógica de γ'. De onde é que você tirou isso? Hipótese de indução. Você assume que é verdade. É assim que funciona a indução, certo? Você assume que é verdade até aquele certo ponto. Beleza? Então isso aqui é verdade por hipótese de indução. Agora vamos lá para o passo indutivo. Vou usar a minha regra efetivamente. Então veja só, eu tenho uma derivação que chega no φ, tenho uma outra derivação d' que chega no φ'. Agora eu vou usar a introdução do i, uma vez que eu tenho φ e φ', para chegar no φ e φ'. Tudo bem? Será que... Vamos pegar um γ duas linhas que contém todas as hipóteses da derivação que chega até aqui. Esse γ duas linhas está derivando φ e φ'. Será que o φ e φ', que está sendo derivado pelo γ duas linhas, será que essa fórmula é consequência lógica do γ duas linhas? Isso aqui é a corretude, né? γ duas linhas deriva isso. Mas será que isso é consequência lógica do γ duas linhas? É isso que nós vamos ver. Bom, vamos escolher γ e γ' para serem precisamente o conjunto das hipóteses da derivação que chega no φ e o conjunto das hipóteses da derivação que chega até o φ', certo? Respectivamente. Então, o γ' contém todas as hipóteses da derivação que chega no φ, o γ chega no φ, e o γ' contém todas as hipóteses da derivação que chega no φ'. Ou seja, γ deriva φ e o γ' deriva o φ'. Certo? Como o γ duas linhas contém todas as hipóteses da derivação que chega até aqui, em particular,
ele tem todas as hipóteses da derivação que chega no φ, e em particular, ele contém todas as hipóteses da derivação que chega até o φ'. Então, o gama duas linhas, ele contém gama, união, gama'. Certo? Deixa eu mostrar aqui no quadro, para ver se fica um pouquinho melhor de entender. Vamos lá, eu tenho uma derivação que chega nessa fórmula, tenho aqui uma parte da derivação, a outra parte da derivação, e eu junto essas duas pela introdução do i para conseguir isso daqui. Muito bem. Então, seja um gama' contendo todas as hipóteses que deriva esse carinha aqui. Gama contém o φ, deriva o φ, e o gama' deriva o φ', certo? Por hipótese de indução, o que é que nós dissemos? Olha, para esse tamanho de derivação, se o gama deriva o φ, né, se o gama deriva o φ, então o φ é consequência lógica de gama, pelo tamanho da dedução. Até ali, a propriedade vale. Se o gama' deriva o φ', então o φ' é consequência lógica de gama', por hipótese de indução de novo. De novo, até esse tamanho aqui é ok, a corretude funciona. Agora, o grande lance é, gama duas linhas, ele está derivando isso daqui. Ele contém todas as hipóteses da derivação que chega até aqui. Então, ele deriva esse cara. Pergunta, será que o nosso gama duas linhas, que deriva esse cara, será que essa fórmula é consequência lógica do gama duas linhas? É isso que nós vamos ver. Como o gama duas linhas, ele contém todas as hipóteses da derivação que chega até aqui, ele contém as hipóteses da derivação que chega até aqui, e ele também contém as hipóteses da derivação que chega até aqui, né? Ele contém gama, né? Esse gama aqui, e ele contém um gama'. O gama duas linhas contém gama e contém o gama'. Contém ou igual, né? Ou seja, o gama duas linhas é só isso ou é isso mais algumas outras coisas. Dessa forma, o gama duas linhas deriva essa fórmula. A pergunta é, essa fórmula é consequência lógica dessa? Vamos ver. Bom, como esse gama duas linhas contém essas duas fórmulas, o que é que significa? Por hipótese de indução, nós sabemos que o φ é consequência lógica do gama e que o φ' é consequência lógica do gama'. Ou seja, toda valoração que satisfaz o gama, satisfaz o φ. Toda valoração que satisfaz o gama', satisfaz o φ'. Então, seja V uma valoração que satisfaz o gama duas linhas, certo? Será que essa valoração satisfaz isso daqui, necessariamente? Vamos ver. Seja V uma valoração que satisfaz o gama duas linhas. Como o gama duas linhas contém essa união, então toda valoração que satisfaz o gama duas linhas, satisfaz o gama e também satisfaz o gama', porque os dois estão dentro do gama duas linhas. E uma valoração que satisfaz o gama duas linhas, satisfaz todo mundo dentro dele. Bom, então é o seguinte, para toda valoração que satisfaz o gama duas linhas, satisfaz o gama e satisfaz o gama'. Mas se a valoração satisfaz o gama, ela necessariamente satisfaz o φ, porque o φ é consequência lógica de gama. Se a valoração satisfaz o gama', então ela necessariamente satisfaz o φ', porque o φ' é consequência lógica do gama', certo? Então, o que é que nós temos? Toda valoração que satisfaz o gama duas linhas, satisfaz o gama e, por conseguinte, satisfaz o φ. Toda valoração que satisfaz o gama duas linhas, satisfaz o gama' e, por conseguinte, satisfaz o φ'. Então, o φ é consequência lógica do gama duas linhas e o φ' é consequência lógica do gama duas linhas, certo? Bom, pessoal, então é o seguinte, seja V uma valoração que satisfaz o gama duas linhas, né? Nosso objetivo é mostrar que essa valoração necessariamente satisfaz essa fórmula aqui. Mas essa valoração que satisfaz o gama duas linhas necessariamente satisfaz o φ. E essa valoração que satisfaz o gama duas linhas necessariamente satisfaz o φ'. Então, juntando esses dois fatos, você tem que a valoração do φ e do φ' é verdadeiro. Mas se a valoração do φ e do φ' é verdadeira, então a valoração do i, do φ e do φ' é verdade, né? Porque verdade e verdade é verdade, certo? Mas se para toda valoração que satisfaz o gama duas linhas, essa valoração satisfaz essa fórmula, então essa fórmula é consequência lógica do gama duas linhas. Então nós provamos o que nós queríamos, né? Se o gama duas linhas satisfaz deriva essa fórmula, então essa fórmula é consequência lógica do gama duas linhas. Tudo bem? Pessoal, né, só lembrando que isso aqui é um abuso de notação. Estou dizendo a valoração que satisfaz o conjunto. O que eu quero dizer
A valoração satisfaz todas as fórmulas dentro do conjunto. Tá? Bom, o que eu acabei de explicar está detalhado aqui também, no slide. Tá bom? Só fiz no quadro porque eu achei que visualmente poderia ser mais interessante. Muito bem. Pessoal, essa eliminação do i, não é? Que é uma outra forma de fazer, uma outra regra, nós fizemos aqui da introdução do i, agora vamos fazer da eliminação do i. Não é? Eu vou deixar para vocês exercitarem por conta do tempo, tá? Mas existe um vídeo maior no SIGA explicando todas essas fórmulas, então qualquer coisa dá uma olhadinha lá para ver se o seu raciocínio está correto. E nós também podemos tirar dúvidas na monitoria ou nas próximas lives, tá? Então, eliminação do i vamos deixar para um outro momento, primeiro para que vocês tentem em casa e depois a gente conversa sobre ele. Então veja, aqui nós estamos demonstrando a introdução do i e a eliminação do i. Lembra que basta mostrar dois conectivos para mostrar que é correto de fato, porque com dois conectivos eu consigo fazer tudo. Mostrando o i e a negação, a gente está feito, tá? Mas nós vamos mostrar outras coisas aqui. Então aqui está a eliminação do i, certo? Desde a hipótese indutiva até o passo indutivo, tudo bem? Agora vamos falar de um que é um pouquinho mais complicado. Introdução da implicação. Então vamos lá. Se você tem um certo φ, né, como uma premissa, e a partir desse φ, com a derivação você chega no psi, seja gama um conjunto de todas as hipóteses dessa derivação aqui, né, que chega aqui a partir do φ e chega até o psi. Tá? Por hipótese de indução você vai acreditar, vai tomar que o psi é de fato consequência lógica desse gama. Hipótese de indução, você assume que é verdade. O que é que você quer provar? É o próximo passo aqui. Chega aqui, você levanta essa hipótese, depois de uma derivação você chega no psi, e aí você faz a introdução do i, certo? E aí você tem essa hipótese que você levantou sendo descartada, né, na introdução do i, e implicando esse psi. A partir desse φ você chega no psi. Então, φ implica psi. Né? Então é o seguinte, por hipótese de indução, se algum conjunto contém todas as hipóteses da derivação que chega até o psi, então o psi é a consequência lógica desse conjunto, certo? Agora vamos lá. Eu suponho um φ, depois de um passo a passo, depois de uma certa sequência de passos, eu chego no psi, utilizo a introdução da implicação e consigo φ implica psi. Será que isso daqui é correto, né? Seja um gama' contendo todas as hipóteses dessa derivação, que chega até aqui. Ele só não contém essa daqui, certo? Que ela foi levantada aqui e foi descartada nesse ponto. Então, gama' contém todas as hipóteses da derivação que chega até aqui. Será que essa fórmula é consequência lógica do gama'? Vamos ver. Note, né, que isso daqui não é uma hipótese do gama', tá? Então, seja ver uma valoração que satisfaz o gama', tá bom? Bom, temos duas opções com relação a essa valoração, do valor verdade dela com relação ao φ. Ou essa valoração satisfaz o φ, ou essa valoração não satisfaz. Então, suponha que essa valoração não satisfaz o φ. Valoração satisfaz todas as fórmulas de gama, mas não satisfaz o φ, certo? Mas veja só, se a valoração não satisfaz o φ, então a implicação é trivialmente verdadeira, porque falso implicando qualquer coisa é verdade, certo? Então, para toda valoração que satisfaz o gama', se ela não satisfaz o φ, então ela satisfaz essa implicação. E por esse lado nós estamos feitos, certo? Mas aí que tem um ponto, né? Não necessariamente essa valoração não satisfaz o φ. E se ela satisfizer o φ? Vamos lá, próximo passo. Lembra, agora eu estou pegando a valoração que satisfaz o gama' e satisfaz o φ. Lembra que o φ ele não faz parte das hipóteses do gama'. Mas gama' união essa fórmula, a gente tem todas as hipóteses da derivação que chega até o psi, certo? Então, gama' união o φ tem todas as hipóteses da derivação que chega até o psi, certo? E aí, por hipótese de indução, o psi
é consequência lógica dessa dupla aqui, desse conjunto, dessa união, certo? Então, toda valoração que satisfizer os dois necessariamente satisfaz o psi por hipótese de indução, certo? E aí, você tem uma valoração que satisfaz o gama, uma valoração que satisfaz o φ, né? Porque aqui não satisfaz, a gente já trabalhou. Se satisfaz o gama' e satisfaz o φ, por hipótese de indução satisfaz o psi. Então, essa fórmula aqui está satisfeita, porque satisfaz o φ e satisfaz o psi. Então, para toda valoração que satisfaz o gama', se não satisfizer o φ, satisfaz essa implicação. Se satisfizer o φ, também satisfaz a implicação, certo? Portanto, essa fórmula aqui é, de fato, consequência lógica do gama', certo? Pessoal, isso aqui não é simples, né? Você tem que ver várias e várias vezes, tirar dúvida com o monitor, com o professor, para entender melhor, tá? As outras que eu deixei, elas são um pouco mais simples, mas não quer dizer que seja fácil, tá? Então, pode ser sim que você tenha dificuldade de entender. É normal, é ok, mas tentem fazer e aí qualquer coisa vocês procuram o monitor ou o professor, tá? Bom, aqui foi a introdução da implicação e essa aqui é a eliminação da implicação, o famoso modus ponens, tá? Essa é um pouco mais simples, não quer dizer que seja fácil, né? Mas, de novo, por conta do apuro do tempo, eu vou deixar para vocês tentarem resolver, né? Tá aqui a hipótese indutiva e tá aqui o passo da indução, certo? Bom, essa regra, ela é bem importante, porque eu disse para vocês na aula passada. Para a gente entender aquela ideia, como assim do absurdo eu tiro qualquer coisa? A gente tinha que ver a corretude dessa regra. Tá? Então, essa daqui eu vou apresentar para vocês. Hipótese indutiva. Veja só, tem uma derivação que chega no absurdo. Ponto. A regra é, chegou no absurdo, do absurdo você tira qualquer coisa, certo? Hipótese indutiva é um pouquinho menor. Então, vamos lá. Eu tenho uma derivação que chega no absurdo. Se gama contém todas as hipóteses da derivação que chega no absurdo, então, por hipótese de indução, vamos lá, gama está derivando no absurdo, então o absurdo é consequência lógica de gama. Mas aí tem uma coisa que soa muito estranho. O absurdo é consequência lógica de alguma coisa? Mas como é que isso pode ser possível se nenhuma valoração satisfaz o absurdo, né? Porque para ser consequência lógica, toda valoração que satisfaz esse gama tem que satisfazer o absurdo. Se o absurdo é consequência lógica de gama, o que é que isso significa? Significa que não pode existir fórmula que satisfaça o gama. Porque nenhuma fórmula satisfaz o absurdo. E o absurdo é consequência lógica de gama, certo? Mas a gente já discute um pouquinho a ideia disso. Então vamos lá. Agora eu tenho uma coisinha um pouquinho mais longa. Eu chego no absurdo e dou um passo a mais. Se eu cheguei no absurdo, eu vou usar aquela regra. Do absurdo eu tiro qualquer coisa e vou tirar um φ. Podia ser um beta, podia ser um tijolo, podia ser a coisa mais absurda do mundo, certo? Mas do absurdo você realmente tira qualquer coisa. E agora a gente vai entender por quê. Vamos lá, seja o gama' contendo todas as hipóteses dessa derivação. Chega no absurdo e do absurdo tira qualquer coisa. Então, o nosso gama' está derivando o φ. Será que o φ é consequência lógica do gama'? Certo? De novo, eu coloquei o φ, mas podia ser beta, podia ser lambda, podia ser qualquer coisa. Suponha por absurdo que o φ que eu coloquei aqui não seja consequência lógica do gama', tá? Pessoal, se isso daqui é verdade, isso que eu estou assumindo, tem que existir uma valoração que satisfaz o gama' e não satisfaz o φ, certo? Dessa forma, o φ não é consequência do gama', certo? Mas se existe uma valoração que satisfaz... Aí tem um detalhe, né? Se existe uma valoração que satisfaz o gama', tem uma coisa aqui bem curiosa. O gama', ele contém todas as hipóteses da derivação que chega até aqui. Em particular, ele contém todas as hipóteses da derivação que chega até o absurdo. E nós dissemos ali, no slide anterior, que todo gama que contém todas as hipóteses que chegam no absurdo tem essa seguinte consequência. O absurdo é a consequência lógica dele. Se o gama' contém todas as hipóteses da derivação que chega até o absurdo, então o absurdo é consequência lógica do gama'. Ou seja, toda valoração que satisfaz o gama' satisfaz o absurdo, mas não pode existir valoração que satisfaça o absurdo. Então não pode existir valoração que satisfaça o gama'. Estou supondo por absurdo que o φ, aqui embaixo, né, ele não é consequência lógica do gama'. Então tem que ter uma valoração que satisfaça o gama' e não satisfaça o φ. Ora, mas não pode existir essa valoração. Nenhuma valoração pode satisfazer o gama'. Então isso é um absurdo. Ou seja,
o φ é consequência lógica do γ'. Porque para ele não ser, você tinha que mostrar uma valoração que satisfaz o γ e não satisfaz o φ, mas não pode ter uma valoração que satisfaz o γ, já que o γ', já que o γ' está derivando o absurdo e dessa forma, por hipótese de dedução, o absurdo é consequência lógica do γ', certo? Se essa valoração satisfaz o γ', ela satisfaz o absurdo, que é um absurdo, tá? Por isso que eu falei que é qualquer coisa. Ah, porque o problema desse absurdo não é o φ, é o γ', certo? Como o γ' chega até o φ aqui, ele deriva o absurdo, e é aqui que mora o problema. Se ele deriva o absurdo é consequência lógica dele. Então, para alguma coisa não ser consequência lógica disso, tinha que ter uma valoração que satisfaz o γ', mas não existe essa valoração, certo? Então pode ser qualquer coisa, alfa, beta, gama. Por isso que a gente diz, se você chegou no absurdo, do absurdo você tira qualquer coisa, tá? Bom, imagino que não seja simples, né? Que seja um tanto confuso, gente. Mas imagino que seja um tanto confuso. Mas é isso, né? Eu peço que vocês vejam com detalhe, com carinho. E aí nas próximas lives a gente vai conversando, tá bom? Bom, essa aqui é a eliminação da negação, tá? É a prova por contradição. Também vou deixar como exercício para vocês, tá? As mais complicadas eu acho que eu passei aqui na aula hoje. As que eu não passei não quer dizer que sejam simples, tá? Mas são mais fáceis. Então eu peço que vocês tentem fazer e aí nas próximas lives a gente vai tirando dúvida, tá bom? Bom, pessoal, vou encerrando por aqui. Boa tarde, fique bem e até a próxima.